Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Este é o programa Falando em Liberdade, mais uma edição. Um programa que discute direitos humanos em todas as suas perspectivas. Não é? E hoje a perspectiva aqui abordada será a interface entre os direitos humanos e o direito privado, os contratos, as empresas e, portanto, todas as consequências, todos os impactos que uma postura em conformidade com os direitos humanos pode trazer para o dia a dia das pessoas e para as sociedades onde as empresas venham a atuar. Eu quero agradecer ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio, quero agradecer ao Dr. Jorge Bolsinhas, diretor da ESA São Paulo, e também ao professor Dr. Adriano Ferreira, coordenador da Escola Superior da Advocacia. Para falarmos deste assunto pouco conhecido também, há quem não imagine uma relação entre direitos humanos e o direito privado, nós convidamos uma das maiores especialistas no tema, é a doutora Gabriela Freni. Bem-vinda, Gabriela. Obrigado por aceitar o convite. Eu quero antes ressaltar que a doutora Gabriela é advogada, é doutora em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Civil Comparado pela Pontifícia Universidade Católica, também de São Paulo, e é relatora do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, além de sócia do Freni Advogados. Então, bem-vindo mais uma vez, Gabriela. Obrigada, doutor Flávio. Agradeço o convite, agradeço a ESA, a OAB. Muito prazer em estar aqui. Gabriela, eu queria, para começarmos a esquentar a nossa conversa, não é, fazer uma pergunta bem básica aqui sobre esta questão. Existe relação entre direitos humanos e direito privado ou direito civil, contratos? Os direitos humanos não seriam voltados apenas para o Estado, no que tange às violações de ordem individual, devido ao processo legal, aquelas questões clássicas das revoluções inglesa, americana e francesa, ou não? Temos uma relação nessa seara que eu acabei de citar? Doutor Flávio, existe essa relação. No início do século XIX, existia uma visão de contrato voltada meramente à relação individual entre os dois particulares contratantes. Naquela época, o contrato significava o contrato fazia lei entre as partes. Então, o que havia na relação contratual era o que deveria ser cumprido e ponto. Então, as relações eram meramente subjetivas. Certo. Com o decorrer do tempo, na Alemanha e na Itália, nasceu o ideal de que o contrato passa a ser um comando concreto. Certo. Então, ele deixa de ser uma simples relação subjetiva entre as partes e passa a sofrer a influência de diversas orientações do ordenamento jurídico. Entre elas, questões importantes: o equilíbrio econômico do contrato deve estar presente, a boa-fé, a função social do contrato deve ser respeitada e, principalmente, os direitos fundamentais constitucionais. Então, nesse momento, a Constituição deixa de ser um instrumento de mera organização estatal e passa a ser uma orientação interpretativa para as relações particulares e, principalmente, para os contratos. Então vamos lá, no primeiro momento, o que era uma relação, o que era caracterizada como uma relação puramente entre particulares, passa a sofrer um dirigismo estatal, uma interferência, de certa maneira, do Estado. Isso, mas eu não entendo isso como um dirigismo estatal, eu vejo como um dirigismo constitucional. Perfeito. Então, não é o Estado autoritário intervindo nas relações contratuais. São as normas constitucionais dando orientações interpretativas para as relações contratuais, especialmente assegurando um justo equilíbrio
assegurando responsabilidade para as partes e, principalmente, a relação de confiança passa a ser o principal formador da relação contratual. Então, há um balizamento constitucional, uma adequação do que for necessário à Constituição vigente. Exatamente. A Constituição passa a ser uma norma de inspiração para o juiz no momento da interpretação dos contratos. Me permita, então, fazer aqui uma associação com a nossa Constituição vigente, porque nem todos os nossos telespectadores são ou acadêmicos ou necessariamente até de formação jurídica. A nossa Constituição, no seu artigo 170, estabelece os princípios da ordem econômica. Isso. Então, por exemplo, valorização do trabalho humano. Isso. Por uma interpretação sistemática também, observância aos direitos humanos, não é isso? Então, na interpretação de um contrato, diante disso que eu acabei de citar, podemos afirmar que o contrato, além de uma função econômica e de interesse direto das partes contratantes, deverá gerar um impacto para a sociedade nessa interpretação? É disso que nós estamos falando? Exatamente. O contrato, ele deixa de ter apenas um viés econômico e passa a ter um viés social. Então, o princípio da função social que consta do artigo 170, ele passa a ser uma norma interpretativa das relações contratuais. O contrato ele não pode ser lido de uma forma dissociada do ambiente social em que ele se insere. Não existe mais uma leitura das relações privadas e contratuais estanque e desassociada do que estabelece a nossa Constituição e das relações sociais que estão presentes nessas relações. E apenas com objetivos patrimonialistas. Exatamente, exatamente. Então, aí vem a pergunta seguinte, na sequência, né? Como os direitos humanos fundamentais influenciam, não é? Ou interferem nessas relações contratuais? Eles interferem na medida em que eles estabelecem obrigações associadas a equilíbrio econômico, função social do contrato e boa-fé objetiva. Perfeito. Esses são os três grandes nortes que a nossa Constituição coloca para todos os contratos vigentes. Perfeito. Se os contratos não estiverem equilibrados de acordo com esses três grandes princípios, eles deixam de ser contratos adequados à nossa Constituição. Perfeito. A ideia da Constituição é harmonizar esses três grandes nortes, esses três grandes princípios, com as normas individuais estabelecidas pelos próprios contratantes. Perfeito. E aqui, você lembraria de algum exemplo, para que fique um pouco mais claro para o nosso telespectador, como esta boa-fé, como esta função social do contrato, podem ser vislumbrados numa situação concreta? Olha, um dos exemplos importantes são as cláusulas em que o juiz estabelece equilíbrios, por exemplo, para as normas penais contratuais, né, para as multas estabelecidas no contrato, para indenizações contratuais de alguma forma que estejam acima de um ideal que de alguma forma se caracterizem como abusiva. Nesse caso, cabe ao juiz reequilibrar o contrato e, ao fazer isso, ele está, sim, cumprindo a Constituição, que determina que os contratantes devem se colocar em situação de equilíbrio, em situação de função social, porque é nesse momento que se assegura a justiça contratual. Perfeito. Então é um papel também, antes de chegarmos no judiciário, que os advogados já devem, na sua formação,
se encontrar preparados para isso, não é? Exatamente, exatamente. Os advogados, primeiro na redação dos contratos, devem estar atentos. Não existem mais aqueles contratos em que se estabelecem manifestos desequilíbrios e isso acaba por prevalecer, porque se isso acabar, de alguma forma, chegando ao judiciário, um juiz ele vai ser obrigado a o que a gente chama integrar o contrato, ou seja, reajustar aquele contrato para que se estabeleça o equilíbrio dentro de um ideal de revisão contratual que está previsto no nosso Código Civil. O advogado também, no momento de interpretação de contratos que já estão redigidos, também deve seguir essas orientações constitucionais. Perfeito. Só para lembrar e esclarecer também para o nosso telespectador, o artigo 5º caput da Constituição da República de 1988 estabelece 5 direitos fundamentais clássicos, né? E de ordem, inclusive, liberal. A vida, a liberdade, a segurança, a propriedade e a igualdade. E, portanto, entra aqui a importância da interpretação dos contratos segundo estes princípios que norteiam toda a vida do país no que tange aos direitos individuais. Gabriela, este contexto todo pode ser aplicado à seara consumerista? Porque me parece que quando passamos de uma relação contratual clássica com 2 interlocutores em condições paritárias e passamos para a seara do direito consumerista, do consumidor, este equilíbrio em termos de barganha desaparece. Não é? Então você tem um consumidor, vamos usar um exemplo cotidiano, um usuário de um serviço de telefonia móvel, conversando com a empresa que lhe forneceu e lhe vende esse serviço, por conta de algum problema. Esta interpretação, segundo a boa-fé, pensando na função social, ganha importância em searas como do consumidor, ou meio ambiente, por exemplo? Na seara consumerista, essa questão é até mais aprofundada, mais forte, mais presente, vamos dizer assim, na medida em que essas normas de reajuste do equilíbrio contratual estão expressamente previstas no Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Então, se por um lado existe ainda uma dúvida de que o contrato possa sofrer essa interferência das normas constitucionais, em relação aos contratos de consumo, não existem dúvidas, entende? Certo. Por quê? Porque o contrato de defesa do consumidor ele já é regulamentado, ele já sofre uma intervenção estatal por conta do Código de Defesa do Consumidor, que dá todos os nortes na redação de um contrato de contrato de consumo. Então, esse é um contrato clássico em que existe, de fato, uma normativa definindo o que pode e o que não pode estar presente nessa relação contratual. Nas normas entre individuais que não são consumidores, ainda remanescem dúvidas, porque existe ainda, de alguma forma, presente aquele pensamento clássico francês do individualismo, de que o contrato faz lei entre as partes e as partes podem regulamentá-la da forma como bem entenderem, na medida em que são partes capazes. Mas, pensando no ordenamento como um sistema e a Constituição como parte desse sistema, não dá mais para se imaginar o contrato desassociado dessas regras constitucionais que devem estar presentes em todos os momentos da vida social, inclusive nas normas constitucionais. Perfeito. Isso me lembra... Contratuais. Isso me lembra aquela situação, porque podemos imaginar um indivíduo, pessoa física, numa conversa com o seu fornecedor de serviços, uma grande empresa de telefonia, por exemplo. Mas há situações em que eu tenho uma pequena empresa
uma pequena clínica médica para exames de raio-x, por exemplo, negociando com um grande fornecedor de equipamentos. Embora sejam duas empresas, não há uma paridade, um equilíbrio clássico de forças, não é? E aí você tem uma questão clara de função econômica, função social, e que reflete na ponta nos direitos humanos, não é isso? É até interessante o senhor falar sobre isso, porque existe dentro do entendimento sobre as formas de interpretação de contrato a partir das normas constitucionais, o entendimento de que estariam fora dessa perspectiva os contratos empresariais. Certo. Então, há uma distinção entre contratos existenciais, entre duas pessoas que não são empresários, e os contratos empresariais em que uma das partes ou as duas são empresários. Nesses contratos, existe uma percepção da doutrina de que eles não devem sofrer ingerência de qualquer ordem, já que são empresários e que têm força suficiente para avaliar as consequências de cada uma das cláusulas a que eles estão se submetendo, eles estão sofrendo os riscos de quaisquer desequilíbrio presente. Então, é interessante o senhor mencionar isso, porque realmente, se a gente tivesse um escalonamento, né, colocaria os contratos de consumo como os que sofrem maior interferência, os contratos existenciais entre duas partes que não são empresárias sofrem alguma interferência, ou seja, são inspirados pelas normas constitucionais, e os contratos empresariais são os que menos sofrem interferência, na medida em que se dá ao empresário o direito de correr riscos e de responder pelos riscos que resolver sofrer. Perfeito. Gabriela, um dos objetivos estabelecidos na Constituição para o país, especialmente no artigo 3º, é garantir a redução das desigualdades regionais, sociais, e aqui nós vamos incluir econômicas, etc. Estamos falando, portanto, de desenvolvimento. Nós estamos acompanhando, nos dias que correm, protestos populares em vários países, né? Por conta de aumento de tarifas, questões de referência à aposentadoria, etc. A interpretação contratual é importante para o desenvolvimento? É fundamental para o desenvolvimento, porque hoje a concepção de desenvolvimento não é mero crescimento econômico. O crescimento econômico puro não é necessariamente desenvolvimento. Perfeito. Para se chegar ao desenvolvimento, esse crescimento tem que estar associado a normas éticas relacionadas à garantia de uma governança sólida, de instituições presentes e fortes dentro de um país, e tem que estar associadas a uma equidade. Então, o fruto do crescimento econômico tem que ser, de alguma forma, distribuído de uma maneira equitativa. Certo. É só assim que se chega ao desenvolvimento. Então, sempre que se assegura equilíbrio econômico aos contratos, de alguma forma se está buscando atingir desenvolvimento. Certo. Porque se está buscando justamente esse equilíbrio necessário nas relações econômicas. Então, aqui um ponto importantíssimo. Estatísticas recentes demonstram que Brasil e Chile são os dois países da América do Sul em que 1% da população detém em torno de 25% da riqueza. São só esses dois países, hoje, que atingem uma distribuição de renda tão desigual. Então, pelo que você comentou agora, o contrato e a sua interpretação também tem um papel importante na redistribuição de riquezas e na busca por uma paridade maior
em relação a isso e o que entra neste contexto de desenvolvimento, certo? Exatamente. Ele não é algo definitivo, né? O desenvolvimento, ele é basicamente associado a políticas públicas e que envolvam vários atores sociais dentro de uma lógica coordenada com o Estado. Certo. Mas o contrato não deixa de ser um instrumento para se buscar desenvolvimento, não há dúvidas. Perfeito. E aí, portanto, como definirmos então, dentro desse contexto, o direito ao desenvolvimento? O que é direito ao desenvolvimento? O direito ao desenvolvimento ele pode ser tido como um projeto de transformação da realidade que envolve crescimento associado a normas éticas e sociais. Então, é sempre um crescimento, um progresso econômico voltado a uma justa distribuição. Nessa medida, o desenvolvimento ele possui diversas dimensões. Então, ele tem uma dimensão econômica, que envolve crescimento econômico, progresso, inovação, inserção global, né? Sempre buscando que o país esteja dentro de um processo de globalização. Além disso, ele possui uma dimensão política, na medida em que não se vislumbra crescimento sem uma burocracia séria, competente, responsável, e que considere todos os interesses sociais envolvidos. Além disso, ele possui uma perspectiva social, que é justamente o que a gente vem falando desde o início, ou seja, há que se buscar coexistência social dentro de um ideal de solidariedade. Então, o crescimento, o progresso tem que sempre se voltar a essa lógica da solidariedade. E, finalmente, o que é muito importante também é que o crescimento esteja dentro de uma concepção sustentável. Então, o meio ambiente é um dos pontos primordiais do desenvolvimento econômico. E sempre se buscando voltar para o futuro, uma ética voltada ao futuro. Então, dentro desse ideal, percebe-se que o direito ao desenvolvimento ele acaba sendo uma ponte para se chegar a outros direitos, principalmente à dignidade da pessoa humana e aos ideais de cidadania. Perfeito. Então, ele é um direito humano, mas ele é um direito humano que acaba promovendo outros direitos humanos. Perfeito. Nesse ponto, alguns referenciais guardam conexão. Desenvolvimento, normas de conformidade, cidadania. Então, para falar disso, voltaremos a falar disso daqui a pouco, no segundo bloco do programa. Muito obrigado, Gabriela.